graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Eu usei um texto ontem, vou usá-lo hoje e também amanhã. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 15, onde Paulo, escrevendo, diz o seguinte: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações, visto que foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu dizia ontem que esse é uma espécie de guarda-roupas que Paulo menciona, as peças que tem para serem usadas pelo cristão. Dizia também que essas peças são do estilista caráter cristão, né? Portanto, amai-vos uns aos outros é um dos temas que nós vemos aqui. Perdoai uns aos outros, essa mutualidade também. Nossa nova vida em Cristo precisa ser caracterizada pelas práticas concretas desse amor de Deus em nossa vida. O Novo Testamento está repleto de mandamentos que nós chamamos de mandamentos de reciprocidade. Poderíamos chamá-los também de mandamentos da mutualidade. Esses mandamentos são assim chamados porque são válidos para todos os seguidores de Cristo em qualquer tempo, em qualquer lugar. E sendo assim, nenhum seguidor de Cristo deixará ou deverá deixar de obedecê-los. Não pode se eximir da sua obediência e da sua prática. O primeiro grupo desses mandamentos em questão são aqueles que nos falam acerca das obrigações que temos por amor nos relacionamentos interpessoais. São eles: acolhei-vos ou aceitai uns aos outros, saudai uns aos outros, tende o mesmo cuidado de uns para com os outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai vossos pecados uns aos outros. São qualidades que encontramos no próprio Senhor Jesus e se desejamos ou nos propomos a ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, portanto, devemos tomar também a decisão de seguir os seus passos. Qualquer tipo de comprometimento com Jesus que não seja semelhante no dia a dia a negar-se a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir em obediência ao Senhor, qualquer coisa que não seja dessa forma, e quem se dispuser a fazer isso corre o risco de ser confrontado no grande dia, no dia do Senhor, com as palavras desagradáveis: nunca vos conheci, se nós não tivermos essas marcas em nosso viver. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A razão disso não podemos de forma alguma dizer que somos seguidores do Senhor Jesus tendo como base os nossos próprios termos, a nossa maneira de achar como devemos ser. Devemos seguir, sim, a Jesus nos termos estabelecidos pelo próprio Senhor. E um dos mandamentos que tem a ver com os nossos relacionamentos uns com os outros e que possui um peso dramático é aquele que diz: perdoai uns aos outros. Não existe nada que revele melhor o nosso nível de relacionamento com Deus do que ver como reagimos contra pessoas que nos ofendem e nos machucam. Aliás, já disse alguém que qualquer pessoa, o que inclui também o cristão, não é tão bem conhecido por suas ações como por suas reações. Quando somos ofendidos, nós podemos reagir com raiva e dar o troco, podemos reagir com palavras de bênção, retribuindo o mal com o bem, podemos não reagir.
Mesmo não reagindo, corre-se o risco de ficarmos magoados, carregar essa mágoa e permitir que brote em nosso coração o que a Bíblia chama de raiz de amargura, quando diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Interessante que não diz que será excluído, mas se exclui. Ninguém se exclua da graça de Deus. Quanto mais nós entendemos Deus, e quanto mais nos aproximamos dele, ou apreciamos a sua maneira de como Deus em Cristo nos perdoou, mais desejamos perdoar aqueles que nos ofendem e nos machucam, ou estamos prontos a fazê-lo. Perdoai uns aos outros é o mandamento. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31 a 32. Vale aqui citar outra vez o texto de Colossenses 3, 12 a 14, que estamos usando como base, conectados com a palavra. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Perdoai-vos uns aos outros. Como definimos esse mandamento? Quer dizer, entre outras coisas, que vamos tratar aqueles que nos ofenderam ou nos machucaram sem desprezo e sem ressentimento. Vamos tratar o ofensor demonstrando compaixão. E não vamos mantê-lo como responsável nem pelo mal que praticou, nem pelas consequências do seu erro. Perdoai-vos uns aos outros. O resultado da ofensa, ele talvez não seja apagado nunca, mas ele não deve mais incomodar. Eu tenho em meu antebraço uma cicatriz que deve estar aqui pelo menos 60 anos. Eu lembro perfeitamente como ela veio parar aqui. Agora, ela não me incomoda. Ela está aqui, mas não me incomoda. Assim, a ofensa perdoada, ela não deve incomodar mais. Então nós estamos fazendo o que Deus fez conosco ao perdoar-nos em Cristo. Que Deus nos ajude. Pai Santo, que a Tua Palavra faça diferença em nossa vida. Nós possamos aprender a agir conforme a Tua Palavra nos orienta, a sermos perdoadores, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus.